Saudações! Olha só quem voltou, na verdade. Resolvi gravar vídeo novamente. Espero que estejam me ouvindo bem, porque aqui é o Felipe Cruzati, o Crypto Rider. Tanto tempo sem fazer live, sem fazer vídeo, né? Bem, eu não vou perder tempo dizendo pra vocês os motivos de eu não fazer vídeo, né? Mas dá pra dizer que os últimos dias foram muito loucos. Mas não só para a vidinha pacata, interiorana e caipira do Felipe Cruzati, não é mesmo? Foi movimentado no mundo todo, né? Foram muito loucos esses dias no mundo todo, né? Eu tô aqui, interior de São Paulo, só para você se situar, meados de abril, né? Rapaz, me perdi. Que dia que é hoje? Dia 14? 15? Dia 15 de abril. Opa, acorda, Cruzati. E pela manhã, dessa vez estou gravando o vídeo pela manhã. Não sei que hora que ele vai pro canal, né? Provavelmente aí durante a tarde. Mas é o seguinte, celular novo, consegui um celular um pouquinho melhor para gravar vídeo para vocês. Então vamos ver o que vira disso daí. Me desculpem, tá? Pela ausência, mas o papo de hoje não é para atualizar vocês sobre os últimos acontecimentos da macroeconomia, porque vocês devem estar de saco cheio de ouvir tanto o canal, tanto produtor de conteúdo ou youtuber, tanto noticiário, sites falando do grande laranja, né, de suas atitudes unilaterais, né, e de protecionismo, uma lambança total, né? Então a gente não precisa ficar chovendo no molhado, não é mesmo? Mas dá para dizer, né, que muitos dos meus amiguinhos, e esse vídeo aqui vai ser talvez, vai ter partes ácidas e partes mais amenas, mas quem deve estar feliz da vida é a galera que fica vendendo crise, né? Porque eu já expliquei isso pra vocês, né? O pessoal, a cada 10 anos aí, arredondando, a gente tem crise mundial e tudo mais, né? Essa aqui, muito provavelmente, né, pelo que está se desenhando, inclusive será a primeira crise, a primeira quebradeira, talvez, que o Bitcoin vai passar desde a sua criação. Nós já tratamos disso aqui, mas vale lembrar que o Bitcoin foi criado em 2009, 2008 para 2009, logo depois da quebradeira lá nos Estados Unidos. Depois disso não aconteceu nada de muito grave, né? A gente teve a pandemia, mas não dá para dizer que a pandemia foi uma crise econômica, né? Ela foi exógena, né? Ela veio de fora, trouxe problemas para todos, né? Mas ela trouxe uma liquidez para o sistema inesperada, inclusive, na sequência. Então foi uma crise mais do mundo real do que do mundo econômico. Agora a gente está vendo, né, muito provavelmente, por causa de lambança do nosso querido trompete, a gente está vendo uma mudança de geopolítica da ordem mundial. E essa vai ser a primeira crise do Bitcoin. Mas a questão é justamente vocês entenderem que a crise vem. Esse ciclo de construção e destruição que o nosso sistema econômico produz, não vou dizer que é previsível, né? Mas é um ciclo. Não dá para saber exatamente quando vai acontecer, mas dá para saber que vai acontecer. E é mais ou menos nessa ordem aí, coisa de 10 anos. E aí tem uma galera grande que vende a crise. E não se enganem, né? Esse pessoal tá dando risada, tá ganhando muito dinheiro com os cursinhos, plataformas e conteúdos que eles vendem, né? Então esse é o primeiro ponto. Se liga, tá? Se liga porque se você comprar esse tipo de coisa, você só tá ficando mais pobre. Porque não passa muito do que eu tô falando, não. A crise vai vir, né? O que a gente tem que saber é justamente o que faremos, né? O que faremos com o nosso tempo escasso nesse planeta. Ou seja, vamos continuar acumulando Bitcoin ou não? Né? Porque ele é a única coisa que corre por fora, tá? O outro ponto que eu quero trazer para vocês hoje é justamente a minha expectativa de para onde vai o Bitcoin. Tenho olhado, lógico, eu tô sem fazer vídeo, mas não tô sem assistir, sem ler, sem consumir nada, né? A gente tá prestando atenção em tudo, claro. Lá no grupo de membros, a gente tem uma conversa sempre sobre o que está acontecendo no dia a dia, né? Então eu não produzo aqui, mas pra galera lá do grupo de membros a gente bate um papo legal. E para onde vai o Bitcoin, né? Então essa é a segunda parte do vídeo em que quase ninguém assiste, né? Mas
acho que é a parte que vai mais te interessar. Você que começou agora, o que eu vou dizer agora talvez não valha tanto. Você vai ter que esperar mais tempo, tá? Mas para nós que começamos aí há mais de 3 anos a juntar Bitcoin, desde 2021, né? Então eu entrei lá emocionado em 2021, né? Comprando altcoins, assim por diante. E eu abandonei, né? Poucos meses depois, eu abandonei as altcoins porque eu percebi que elas dependiam de historinha, de narrativa para ir para frente, e elas não serviam para nada, ou não servem para nada. E de lá para cá elas se multiplicaram, né? Então elas parecem coelhinhos soltos num campo verde, né? Elas saíram de algumas milhares de altcoins para milhões. E a gente vê o fracasso uma atrás da outra, e o Bitcoin se mostrando dominante no mercado, né? Então continua a força do Bitcoin desde o ano passado, né? Acho que desde 2022, na verdade, o Bitcoin se mostra um monstro engolindo o mercado de altcoin. Quero dizer que todas as atenções estão voltadas para o Bitcoin, né? Não se consegue emplacar uma altcoin como uma verdadeira alternativa. E eu não estou nem falando das memes, das porcarias que saem por aí, dos golpinhos. Esses não preciso dizer para vocês. Mas as altcoins que propõem alguma coisa útil, elas se mostram, na verdade, meios para enriquecer empresas e pessoas, né? No fundo, né, são golpes também. Mas isso é história para outro vídeo. Para onde o Bitcoin vai? Essa primeira fala sobre as altcoins é para dizer para vocês, não vai dar para fazer outro, tá? Não tem uma altcoin ou uma nova criptomoeda que venha a substituir o Bitcoin. Essa é a minha opinião. Não vai rolar. Por quê? Primeira parte do vídeo. Bitcoin foi criado lá em 2009. As condições não serão replicadas. Não dá para criar outra moeda anônima. Não dessa forma. E principalmente o Bitcoin será o parâmetro de comparação, né? Ele já está estabelecido. Ele já está nos balanços de grandes conglomerados e institucionais pelo mundo todo, né? Principalmente através do ETF que foi lançado ano passado. Então, você conseguir furar essa bolha, né? Você conseguir expulsar o Bitcoin do lugar que lhe é de direito, é muito difícil de fazer. Já fiz essa comparação aqui antes, tá? Mas é a mesma coisa de você querer expulsar a Coca-Cola do mercado, colocando um outro refrigerante no lugar que tem uma proposta, por exemplo, de não ser feito de uma folha que também produz pó branco. Então, o que a gente tem hoje é uma condição material e histórica e uma posição, né, dentro da sociedade que é impossível de ser replicada a moldes de 2009, 2008. Ah, mas vai ter outra crise, Cruzati. Tudo vai quebrar, vai tudo a zero. E aí vai aparecer uma outra coisa. Eu não vou dizer que não pode acontecer, mas o que eu estou dizendo é que, na minha opinião, não vai. Por quê? Porque não dá para recriar uma condição, por exemplo, de anonimato, como é o caso do Bitcoin. Não dá para criar, por exemplo, algo que tenha um efeito de descentralização e escassez, como é o caso do Bitcoin. O Bitcoin só se mantém dessa forma, descentralizado, que acho que é a principal característica dele, porque quando ele foi criado, o pessoal entusiasta começou a se movimentar dentro dele e era tudo muito novo. Então ninguém estava prestando muito atenção em quem estava minerando, quem estava se metendo nisso. E ele foi se tornando um monstro nesse processo. Agora, alguém que tente fazer algo parecido vai esbarrar em situações que só temos hoje. Naquela época não tinha. A narrativa de que gasta muita energia. O Bitcoin só mantém o que ele é, força de trabalho, porque ele começou antes e ele virou um paquiderme enorme, não dá para mexer mais. Agora, o que aparecer daqui para frente já ficou provado com o Ethereum, inclusive, que era força de trabalho, virou prova de consenso, né? Virou força de consenso, ou seja, quem tem mais manda mais. Foi transformado em sistema fiduciário. Quem tem mais manda mais, poder econômico. No caso do Bitcoin não, é quem se esforça mais tem mais remuneração na rede, mas não tem poder. No Bitcoin, se você tem uma mineração
muito forte, você mesmo assim não consegue modificar a rede. Nessas provas de consenso você consegue, porque você faz tudo, você valida e minera. Então a questão, e outra, tem uma empresa por trás, né? Na verdade acontece o que ela quer. De tabela acontece o que o governo quer. Foi o que aconteceu com o Ethereum, por exemplo. É o principal exemplo. Não tem como fugir. O governo bateu na porta deles e falou assim: olha, a gente precisa que vocês se alinhem aqui com os nossos interesses. E eles baixaram a cabeça e dizem: pois não, senhor, claro. Nada mais é que isso. E o Bitcoin, com ele, não dá para fazer isso. Então o pessoal começa a perguntar por que o Bitcoin tem valor. Por causa de tudo isso que eu estou dizendo e muitas outras coisas, né? Então os pontos de vulnerabilidade que são apresentados do Bitcoin, eles são frágeis. Na prática, não dá para mudar o Bitcoin. Na prática, não dá. Então eles ficam dizendo: olha, não, tem poucos programadores do Bitcoin, poucas pessoas que têm acesso ao código. Não, o código é aberto. O que acontece é que se alguém fizer uma lambança e propor uma mudança em que prejudique a rede, simplesmente os nodes, que são os validadores, não vão rodar aquela rede. E qualquer implementação ela é testada antes em outras, né, moedas, vamos dizer assim, por exemplo, Litecoin e assim por diante. Tem uma camada teste também, uma rede teste do Bitcoin que é colocado lá, né? E hoje, pelo que o Bitcoin apresenta, mudanças na sua estrutura são altamente improváveis, né? Porque causaria uma crise de confiança que não é interessante para ninguém. Manipular, por exemplo, a emissão de Bitcoin é virtualmente impossível. Considerando tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu cheguei a 3 anos e tantos no Bitcoin e estou muito satisfeito, porque eu tenho a impressão que ele vai muito longe nos próximos meses. Porque na macroeconomia, pensando já no curto prazo, daqui a pouco a gente fala do longo prazo, na macroeconomia não fica diferente do que tivemos no passado. Os caras estão criando uma crise talvez sem precedentes, e a solução que o sistema tem para crises desse tamanho é sempre a mesma. O pessoal está dizendo: não, vão forçar um reset, amiguinho. Os caras que mandam continuarão mudando, e esse sistema não muda porque os favorece. Então quem detém o poder dentro dessa rede que é a macroeconomia não vai largar o osso. Mudar o sistema, fazer um reset, seria privilegiar quem está sendo prejudicado por ele agora, né? Porque você vira uma tábula rasa, é assim que fala. Você coloca todo mundo na mesma, equipara todo mundo. Não é bem assim, mas para a gente entender. Você começa a dar oportunidade para quem não tinha oportunidade. E essa é uma música que eles não querem ouvir. Oportunidade para quem está de fora. E o meu, eu quero continuar com o meu. É assim que funciona lá em cima. Então a solução será a mesma que sempre deram: aumento de liquidez. Eles vão fazer de tudo para o sistema sobreviver através de impressão de dinheiro, né? Das mais diversas formas, né? Então quando a gente fala em impressão de dinheiro hoje, a gente está falando do sistema bancário, de colaterais, enfim, crédito, né, principalmente. Mas literalmente, quando tem a crise desse tamanho, a gente viu na Covid, principalmente lá em 2008, impressão de dinheiro. Então a solução vai ser a mesma. Por que a solução vai ser a mesma? Por causa do que eu acabei de falar. Porque beneficia os que já são beneficiados hoje. E isso não vai mudar. Isso não tem como mudar isso. Então esquece, grande reset e tudo mais, tá? Apesar de não gostar do sistema como está, sinceramente eu não tenho uma alternativa a ele. Mas eu sei que ele deu errado. Apesar de ter essa noção, eu acredito que ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo o que ele é no meu tempo de vida. Então eu não quero lutar contra o sistema. Eu quero tentar ficar a parte dele. E o Bitcoin ainda é a alternativa. Apesar dele estar encarteirado em muitos institucionais. Mas a maioria dos Bitcoins, a maioria absoluta dos Bitcoins, está na mão de pessoas físicas ou até empresas, por exemplo, de mineração, mas que entendem o Bitcoin como tal, não como mais um componente da sua carteira. A maioria dos Bitcoins ainda está fora dos ETFs, por exemplo.
Eu concordo com quem diz que os futuros e tudo mais está manipulando a situação do Bitcoin, está manipulando o preço talvez, né? Mas não consegue manipular a rede. O efeito de escassez vai chegar cedo ou tarde. E antes que o Bitcoin se torne uma reserva de valor, ele está nesse caminho, ele vai subjugar muitas outras alternativas de investimento. Ou seja, ele vai se valorizar muito. Se você voltar um pouquinho no tempo, e esse vídeo está ficando longo, mas para você que é guerreiro, ficou até aqui, o meu beijo para você. Há pouco tempo, se a gente voltar talvez um ano para cá, você consegue perceber o quanto o Bitcoin valorizou, principalmente desde janeiro do ano passado, né, um pouquinho mais de um ano. O quanto ele valorizou e o que aconteceu com a Bolsa Americana no mesmo período. É um período enviesado, mas mostra pra gente que o Bitcoin agora, por exemplo, nos últimos meses, desde a posse do Trump, nos últimos meses ele, desde janeiro ali, fevereiro, ele tem se segurado muito bem. Ele fez o seu topo e perdeu 30% do valor, e vai aparecer uns emocionados, uns caras que falam assim, tá vendo? Eu não falei que o Bitcoin é uma porcaria? Pois então, olhe grandes empresas, olhe as 7 magníficas, os índices das bolsas americanas, dá uma olhada no que aconteceu com a queridinha Tesla, com a Nvidia, com a Apple, com a Microsoft e assim por diante. Quanto que elas se desvalorizaram? Se desvalorizaram mais que o Bitcoin. Então qual que é essa narrativa de que ele não presta? Até como investimento ele presta. Não é a minha intenção primeira ter Bitcoin, a questão do investimento. Mas vamos ser sinceros, é isso que vai me tirar do buraco. É a hora que eu puder melhorar a minha condição de vida. E isso eu tenho que fazer a conversão. Então eu estou preocupado com o preço dele nesse sentido. Agora, esses caras querem dizer simplesmente que o Bitcoin não presta porque ele é um péssimo investimento. Quando que ele foi um péssimo investimento? Ele está sendo agora um péssimo investimento? Então mudem os seus argumentos, né? Mudem a forma de, ou aliás, a base, né, da questão, porque essa não cola mais. E eu vou dizer para vocês com toda certeza, o Bitcoin, antes de se tornar uma reserva de valor, que eu acho que ele vai se tornar, antes de acontecer isso, ele vai se multiplicar de preço, e muitas vezes em relação ao que está agora, até ele se tornar algo comparável ao que é o ouro, por exemplo, né? Que se movimenta mais lentamente, né? no seu preço, né? É tido como uma reserva de valor, né? Mas aí vamos falar em outros vídeos sobre as diferenças entre o Bitcoin e o ouro, é claro, que você já deve supor, né? Mas o que eu quero dizer é, por último, muito provavelmente, né, eu estou entendendo assim, tá, a questão, nós somos reféns, por exemplo, de uma moeda de uso corrente, uma moeda em que eu posso receber o meu salário, uma moeda em que eu posso pagar meus fornecedores e assim por diante. Então nós continuaremos tendo uma moeda diferente do Bitcoin correndo pelo mundo, né? Não sei qual vai ser, se vai ser o dólar mesmo, mas a gente vai continuar tendo um dólar, né, disponível. Por quê? Porque não dá para você fazer uma previsão, por exemplo, você não consegue essa é uma questão virtualmente impossível de resolver dentro do Bitcoin, que é, por exemplo, o pagamento por trabalho, por salário, né? Então, se eu faço um contrato com você, né, de trabalho, seja de qual forma for, como PJ ou como CLTista, você combina de me pagar uma quantia fixa por mês, né? Então, por exemplo, sei lá, R$2.000 é o meu salário por mês. E você tem lá uma condição, que é manter o combinado. Você não consegue dizer para mim, por exemplo, nem no contrato de um ano, olha, nós vamos aqui te pagar, sei lá, 100 mil satoshis por mês. Você não consegue manter isso no tempo. Às vezes vai ser benéfico, mas tem o potencial de prejudicar demais você, porque você não consegue manter o mesmo fluxo de Bitcoin para me pagar, porque cada vez fica mais difícil conseguir Bitcoin para me pagar. Então essa é uma solução, é uma questão, né,
de difícil solução ou de impossível solução. Então, estaremos sempre reféns de uma conversão, né? Então, nós precisaremos ter algo que a gente compare com o Bitcoin e que pode ser o dólar, como eu falei, mas, ou no caso aqui nosso no Brasil, o realzinho, que a gente vai ter que fazer essa conversão sempre, né? Aí você pode bolar vários esquemas aí, não, mas se tiver adoção do Bitcoin não vai precisar fazer isso. Você sempre vai precisar de um ponto de comparação, porque dentro do sistema não dá para me enriquecer, né? O meu empregador não consegue me enriquecer, ou seja, quanto mais escasso o Bitcoin, mais difícil vai ser para ele me pagar a mesma quantia, e ele vai ficar mais pobre para fazer isso. E o empregador ou o contratante não fica mais pobre para te pagar. Não é condizente com o nosso sistema econômico, né? E eu vou usar a palavra capitalismo. Não é condizente com o capitalismo. Não dá para manter esse tipo de remuneração. Então a gente precisa de alguma coisa. O sistema foi montado para precisar de uma moeda fiduciária para funcionar. Lembra do começo da conversa? Eu não tenho a pretensão e eu acredito que o sistema não vai mudar. Então ele vai continuar sendo o que é, pelo menos no meu tempo de vida. Não há alternativa no horizonte, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então eu não sou tão criativo assim. Eu acho que a coisa vai ficar como está. E a minha única chance é continuar acumulando Bitcoin. Está cada vez mais difícil, né? Porque você chega no mercado, está tudo mais caro, sobra menos para comprar Bitcoin. E essa é o nosso grande, né, dilema, né, do que abrir mão para comprar Bitcoin. Porque na situação em que estamos, né, eu assalariado, como a maioria de vocês, a gente está tendo que abrir mão de alguma coisa para comprar Bitcoin. E às vezes a realidade impõe que a gente não pode abrir mão. Por quê? Porque existem muito mais coisas mais importantes que o Bitcoin. Tem coisa que não dá para abrir mão, tem coisa que é urgente. Então é mais ou menos por aí, tá? Você terá pouco tempo para juntar Bitcoin e ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado para manter as coisas em ordem, porque você precisa estar bem amanhã quando o Bitcoin explodir de preço. Então cuida de tudo que a gente conversa, cuida lá da família, da saúde, do trabalho, e você terá grandes momentos nos próximos anos, né? A minha expectativa de verdade, tá? A minha expectativa é no próximo ciclo do Bitcoin, né? Ou seja, eu estou chutando aqui, né? Daqui a algum tempo, 3, 4 anos, que é mais ou menos quando a gente vai estar passado já o próximo halving, né? Então a gente vai colocar ali para 2029, tá? Ali a coisa vai estar totalmente diferente, tá? Eu acredito realmente que ele vai ter se multiplicado bastante em relação ao preço de hoje, né? Mas eu estou aceitando que o Bitcoin pode chegar novamente a, quem sabe, 40 mil dólares, não dá para saber. Hoje ele está 85 e ele não precisa de mais para me convencer, mas eu estou querendo dizer que ele pode voltar a 60, 40, que ele vai continuar sendo a minha prioridade de acumulação, não tem problema, né? Ele é muito mais do que o preço. Então, olhando para frente, 2029, me parece bem provável que nós estaremos em outro patamar. Então, você que está chegando agora, é só fazer a lição de casa, junto aos pouquinhos, que vai dar tudo certo, devagar, sem comprometer muita coisa. É a parte mais difícil, porque eu já falei antes, é chato, é monótono, é excruciante, não dá para conviver, né, consigo mesmo, né, quando a gente vê que tudo está passando e parece que nada está acontecendo. É muito difícil fazer assim. Eu já me acostumei, mas mesmo assim é um desafio, continua um desafio todo dia acordar e dizer, não, eu preciso juntar mais um pouquinho de satoshis, eu preciso me esforçar para isso, né? Por quê? Porque não parece que está acontecendo nada enquanto você está guardando, né? A gente é condicionado a acreditar que está acontecendo alguma coisa só quando a gente vai lá e emite a nota fiscal, leva para casa, ou chega o entregador na nossa porta. Parece que é só aí que está acontecendo alguma coisa, né? Nós temos sede de mudança, nosso cérebro quer ser beneficiado por uma mudança boa, e juntar Bitcoin todo dia não muda nada.
não traz nada de diferente. Então você precisa reverter isso. Você tem que comemorar cada satoshinho que a sua carteira aumenta, né? Então você tem um desafio. O principal desafio, depois de dizer tudo isso, o principal desafio é conviver com você mesmo, né? É conviver com a sua escolha de juntar Bitcoin e não pular fora do barco, né? Continuar estudando e não pular fora do barco, continuar juntando. Esse é o desafio. O que acontece em volta, para onde vai o preço, é inevitável. Se não vai ser agora, vai ser depois. O Bitcoin vai explodir de preço. E você? Você vai estar lá? Como é que você vai estar? É mais ou menos por aí. Essa é a pergunta. 25 minutos, 26 de vídeo. Tá bom demais, né? Agradeço. Um beijo. Até o próximo vídeo.